Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 31 de janeiro de 2021. 31 dias já estão passando, né? Do ano, né? No primeiro mês do ano de 2021, 31 de janeiro de 2021, e até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor derramou do seu poder, da sua graça, da sua glória, e nós estamos como quem sonha, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. Deus abençoe você. Oi, Eva, bom dia, Carlos, Raquel, Débora, Fábio, Cris, Danielzinho, Deus abençoe a família abençoada, querida, Bispo Antônio, Deus abençoe. Um beijo para você, para Suzy, Priscila, Deus abençoe também, o Luiz Henrique, Márcia, Fábio, Dona Efigênia, seu Augusto, filhos, netos, seu Antônio, Deus abençoe também, em nome de Jesus. Agora também meus pais, né, minha tia Rosária, minha tia Alzira, meus tios, minhas tias, netos, filhos, sobrinhos, Deus abençoe a todos, genros, noras, a glória, a presença, o poder de Deus também sobre a vida da Dona Nadir, seu Toninho, seu João, Dona Dária, Deus abençoe esse casal maravilhoso, Deus abençoe a todos. Também Magda, Sueli Felintro, Kátia, Raquel, Deus abençoe a todos vocês, familiares, Walter, Deus abençoe Raquel, a presença, o poder de Deus sobre a tua casa, a tua família. Rosa também, Deus abençoe, Rosa, presença do Senhor, Eliane, plenitude do Senhor, Amanda, familiares, Fábio, familiares, a graça, a glória, a presença, João, Roseli, Ângela, o Senhor abençoe a todos vocês. Estamos orando, clamando pela nossa casa, pela nossa família, em nome de Jesus, e também, claro, por aquilo que o Senhor tem a fazer, a realizar sobre a nossa vida, através da nossa vida. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Estamos lendo a palavra do Senhor. Agora Mateus capítulo 10, né? Eu falei para você que o finalzinho do capítulo 9 e o capítulo 10, em termos de tema, é o mesmo tema. Então eu vou começar a partir do capítulo 9, obviamente vou entrar no capítulo 10 e a gente vai conversando a respeito. Diz assim, Mateus 9, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando a toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Eu tenho pensado e orado pelo nosso país, né? Eu vejo o povo assim dessa maneira, como ovelhas sem pastor, né? Nessa situação, nessa circunstância de pandemia, que não é apenas a infecção, se não bastasse, né? A infecção é uma coisa, né? Diga eu que estou passando por isso. Mas, fora tudo isso, a gente percebeu um povo, né? Que fica à deriva, ao léu, assim, né, desesperado, batendo cabeça, uma situação muito ruim, né, um sentimento de impotência muito grande. Exatamente o que Jesus estava enxergando naquele momento. Diz aqui, e então se dirigiu aos seus discípulos, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Agora eu vou entrar direto no capítulo 10, versículo 1. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A esses 12 enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel.
E, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai que neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se, com efeito, a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade, vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte o outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acapareis percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. É um texto riquíssimo, maravilhoso, como tudo na palavra de Deus. Mas esse em especial, porque Jesus, ele fala naquele momento sobre aquela circunstância, aquele contexto de sociedade, de povo, de cultura, de tradição, mas ele também está trazendo uma palavra profética, né? Ele está trazendo uma palavra que norteará durante toda a história da humanidade o povo chamado pelo nome do Senhor, o povo de Deus. E ele vai colocando e ele vai como que temperando, né, circunstâncias daquele momento, mas também circunstâncias que possivelmente, claro, possivelmente não, com certeza, farão parte da história do povo de Deus em algum momento, em alguma situação, em alguma geração a posteriori. Então você tem um texto rico de passagem, rico de ensinos, e nós vamos trabalhando um pouquinho, né? Porque já lemos o capítulo 1, 2 e 3, biografia, né? 4, ministério de Jesus se contrapondo, né? Se associando, dando continuidade ao ministério de João Batista. É como se João Batista estivesse entregando o bastão, né? Fazendo alusão àqueles corredores, né? Que um entrega o bastão para o outro. João Batista está entregando o bastão, ou o cajado, né? O cajado para Jesus Cristo dar continuidade. Jesus Cristo, ele é exatamente a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então Jesus está num ambiente de Antigo Testamento. Ainda que a sua vida, os evangelhos, o ministério estejam no Novo Testamento, o ambiente ainda é de Antigo Testamento até a sua ressurreição. Na sua ressurreição, desculpe o termo, né? Mas na sua ressurreição começa o Novo Testamento de fato, né? Então você tem esse momento, esse ato entre
uma coisa e outra. Daí, creio eu, alguns até durante a história falarem antes de Jesus e depois de Jesus Cristo, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Não apenas como um divisor de calendário, mas muito além disso, como exatamente um divisor de águas entre um momento e o outro momento. Então Jesus, ele está trazendo essa constituição e ele está agora como que dividindo a sua constituição, né? No livro de Lucas, depois a gente vai ler, Lucas 9 e Lucas 10, diz respeito exatamente a esse momento. E no livro de Lucas 9 e 10, o Senhor Jesus não apenas separa os 12 para essa tarefa, mas ele também diz aos 70, fazendo alusão àquilo que Moisés, no momento, separou, consagrou, santificou, constituiu 70 de Moisés. Então esse número 70 diz respeito ao movimento, vamos chamar, da vontade de Deus, de uma maneira responsável, porque o número 10, para o hebraico, significa responsabilidade. Então 7 vezes 10. Então você vê a responsabilidade e também a ação universal das palavras do Senhor e o que significava aquele movimento a partir daquele momento. Então a palavra de Deus, ela é muito rica, né? Porque o Senhor está falando exatamente da nossa característica, da nossa identidade como povo de Deus, como discípulos que seguem o seu mestre, né? Então você tem aí depois capítulo 5, que começa o Sermão da Montanha, né? Capítulo 5, 6 e 7, que é a atividade sendo estabelecida sobre uma plataforma de uma carta magna, de uma constituição. Aí depois vem capítulo 8 e capítulo 9. Capítulo 8 e capítulo 9 eu coloco lá na playlist do YouTube. Aliás, se você quiser entrar lá, tem a pastinha direitinho. Eu coloco na playlist do YouTube, no Instagram eu coloco como séries, né? Eu coloco lá, né? O médico e os seus residentes, né? Capítulo 9, os médicos e seus residentes, o médico e seus residentes, capítulo 8, e os médicos e seus residentes, capítulo 9, que é exatamente esse momento em que Jesus coloca à prova, né? Coloca sob vamos dizer assim, o exame da bancada, né? Como se fosse um TCC, né? E ali o Senhor Jesus sai com seus discípulos exatamente para expressar aquela lei do Sermão da Montanha. Então capítulo 8, capítulo 9. O capítulo 10 é o chamado. Agora não é só Jesus, mas agora Jesus está mostrando em outras palavras o seguinte. Vocês viram? A palavra ela é contundente. Vocês viram? A palavra ela tem força para se manifestar, para concretizar aquilo sobre a qual eu coloquei o nosso reino. Agora é com vocês. Então, Mateus capítulo 10 ele é maravilhoso porque ele pontua, ele sublinha exatamente esse momento em que, como Moisés, que enviou os seus 70, consagrou, constituiu, ungiu, separou os 70, exatamente Jesus, claro, não aqui no capítulo 10 de Mateus, mas sim no capítulo 9 e capítulo 10 de Lucas, que é a passagem paralela, né, sob a ótica de Lucas, né, o Lucas como médico, como uma pessoa que examina, como uma semana que diagnostica, como uma pessoa mais, vamos chamar assim, mais detalhista, ele coloca isso muito bem claro. Então você tem o quê? Você tem um envio, e 12 na cultura hebraica significa governo, significa manifestação em autoridade e em poder. Por que Paulo em Romanos 8 fala que a criação geme e sofre
pela manifestação dos filhos de Deus? É exatamente isso. Porque com a queda do homem, com a queda da matriz, eu chamo de matriz, né? A queda da matriz chamada Adão e Eva. Por que matriz? Porque eu vou até ler o texto para você entender por que matriz, porque eu estou falando matriz, né? Não é nem um sentido pejorativo. 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim, versículo 45. Agora eu vou mostrar para você por quê, porque eu sempre falo isso. Pois assim está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E, assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Pega esse texto, vamos pegar esse texto, pensa nele, deixa ele guardadinho na tua mente, e vamos para João 3,16 agora. Quer ver como vai encaixar direitinho? João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Bom, esse texto nós conhecemos. Agora, quando a gente lê aqui assim, olha. Isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, pegando 1 Coríntios capítulo 15, com João 3, a gente é ministrado pelo Senhor em qual sentido? Primeiro, nós somos filhos da matriz terrena, Adão e Eva. O primeiro Adão, como diz lá em como diz lá em 1 Coríntios 15. Então, o primeiro Adão é carne, é natureza terrena. Até porque Paulo fala, primeiro vem a terrena, depois a celestial. Mas quando nós nascemos de novo, segundo Jesus, pelo Espírito, ou seja, nós nos propomos a nascer de novo em Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo e através de Jesus Cristo. Nós somos germinados, gestacionados no ventre da Trindade, não agora descendentes da matriz Adão e Eva, porque eu e você, nós não fomos formados. Claro que a gente fala carinhosamente que fomos formados por Deus. Quem foi formado por Deus foi Adão e Eva. Nós somos quem? Nós somos o produto de Adão e Eva, né? Então nós somos um produto de DNA, vamos chamar assim, de fenotipo, genotipo,
Lembrando o tempo da escola, genotipo, fenotipo, nós somos o quê? A cópia de Adão e Eva. Daí, porque a matriz pecou, nós também fomos, a nós foi atribuído também esse erro de produção, esse erro de linha de produção, né? Por quê? Porque se a matriz foi rejeitada, toda a produção oriunda, né, resultado de Adão e Eva também foi rejeitado. Mas eis que vem o segundo Adão, ou como Paulo diz em algum momento, o outro Adão, né? Ou segundo Adão, o outro Adão. Porque ele é um produto, vamos dizer assim, ele é uma outra matriz, ele não é produto, ele é uma outra matriz. Adão e Eva são uma matriz, ele é uma outra matriz. Essa matriz é celestial. Porque ele também foi formado, tá? Ele foi formado por obra do Espírito Santo na barriga de aluguel chamado barriga de Maria, esposa de José, não é? Então ele foi formado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, tá? Então essa matriz celestial difere da matriz terrena. Por quê? Porque essa matriz celestial não pecou. Essa matriz celestial, ela não transgrediu, ela não cometeu iniquidade, ela não teve concupiscência, ela não se rebelou contra o Pai. Daí ele ser chamado de unigênito, né? Por que unigênito? Unigênito, gênito, gerado, único, único gerado, único formado, que na sua concepção e por toda a sua história de vida, ele não pecou, ele não cometeu maldição, e ele também não era maldito, porque ele é uma outra matriz. Quando o Senhor Jesus fala para... Parece que eu não estou falando de Mateus 10, mas eu vou chegar lá. Se não der hoje, daqui a pouco, né, às 4h30 da tarde, eu volto aqui e a gente termina de falar. Mas isso é importante. Isso é importante para a inteligência da nossa fé. Tá? Isso é muito importante. Isso faz toda a diferença. Então, quando eu e você, como Nicodemos fez, lá em João capítulo 3, ele desejou ter Jesus no seu interior, no seu coração, receber Jesus como seu Senhor, e ele fala, porque ele se prostra, né? Mestre, não é possível ver o que você faz e não saber da tua origem, ou seja, que você vem da parte de Deus, né? Olha que Nicodemos fala. Nicodemos está aceitando Jesus naquele momento. O decano da principal sinagoga, a sinagoga de Jerusalém. O mestre dos mestres se prostrando diante de Jesus e chamando de mestre. É maravilhoso, é muito especial a conversão de Nicodemos. Então Nicodemos, ele tem esse acesso àquela matriz celestial, como eu chamo de matriz, agora você me entendeu, como está escrito em 1 Coríntios 15, não fala matriz, mas fala que nós somos, se quisermos, via Espírito, né, celestial, nascendo de novo, não da carne, mas do Espírito, ou seja, do mesmo sentimento. Falar Espírito às vezes fica meio, né, como é que fala? Distante, meio cósmico. Não, do sentimento. Espírito também eu posso traduzir como sentimento, mesmo coração. Né? Então, nascer significa desejar ser agora reproduzido, germinado, gestacionado no ventre espiritual da Trindade, em Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo e através de Jesus Cristo.
Então o que o Senhor Jesus propõe a Nicodemos é: se você ficar sob a tutela e a sua origem terrena de Adão e Eva, não tem jeito. É morte. O resultado é morte. Mas se você se propor a, de vontade própria, né, pelo teu livre-arbítrio, pela tua opinião, pela tua disposição, pelo teu desejo, expressar que você deseja a ser formado e incorporar essa, vamos chamar, essa configuração, essa formatação, né, de uma origem celestial, então você vai nascer do Espírito, da água e do Espírito. Então, você está rejeitando aquela matriz, aquele contexto, aquela maneira de ser, aquela plataforma de vida, e você está optando, de maneira pessoal, voluntária, íntima, individual, personalizada, você está querendo realmente ser produto de uma origem celestial. E essa origem celestial tem nome: Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque ele se fez homem, não como Deus, mas como homem. Ele se fez homem, e como homem, se de um lado veio a morte, a destruição, do outro veio a vida, a depuração, a purificação em Jesus Cristo, como se ele fosse uma vacina. Você está fazendo a comparação agora, né? Como se ele fosse uma vacina, claro, uma vacina perfeita. Se injetar esse sangue maravilhoso nas minhas veias, então eu estou completamente inoculado para a destruição e estou vivificado, transformado, curado, visitado por essa origem bendita, que se por causa de um veio a morte e a destruição, por causa do outro veio a ressurreição e veio a vida. Aquele que nos vivifica, aquele que ressuscitou dentre os mortos, porque ele venceu a morte. Não apenas ele não passou pela morte, não, ele passou pela morte. Passando pela morte, na morte, a morte percebeu que não poderia contê-lo. Por quê? O salário do pecado não é a morte? Então, por que a morte não pôde prendê-lo? Não pôde segurá-lo? Porque ele não tinha pecado. A morte foi obrigada vamos dizer aqui, assim, a empurrá-lo novamente para a vida, né? E a morte passou a ser o quê? Controlada pela vida, tragada pela vida, vencida foi a morte pela vida. Jesus, como dizem alguns pastores, Jesus matou a morte. Então, pronto, que eu disse tudo isso para entrar em Mateus capítulo 10. Agora não dá mais tempo. Mas amanhã a gente conversa, amanhã não, hoje às 4h30 a gente conversa mais, porque é maravilhoso. A palavra de Deus, ela é tão especial, ela é tão detalhada. Você não fica em dúvida. Muitas vezes a gente crê primeiro para depois, por isso que eu falo alimentar a fé, né? Primeiro a gente crê, e depois a gente vai alimentando, mas a gente já creu. A gente sabe de tudo isso no coração. Mas quando você verbaliza, quando você dá voz ao teu sentimento pela própria palavra de Deus, é maravilhoso. E esse capítulo 10 de Mateus é uma coisa assim impressionante, em termos de palavra, de base de fé, de chamado, de consagração, de constituição, de unção, de tudo aquilo que significa nós vivermos o Evangelho, nós reproduzirmos o Evangelho, nós engravidarmos e darmos à luz ao Evangelho. Isso é maravilhoso. Glória a Deus, nós vamos orar. Às 4h30 da tarde a gente volta aqui de novo, né? Glória a Deus.
Obrigado por tudo, pela comunhão, pelo carinho, por estarmos juntos aqui. Ao Senhor toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Eu acho tão especial a palavra de Deus, né? Que as minhas filhas ficam pegando no meu pé por causa dos minutos, do horário, né? E eu falo, ai meu Deus, mas elas têm razão, tem que diminuir o meu horário. Então a gente conversa mais às 4h30 da tarde, aproveitando que hoje eu falo 2 vezes, né? Porque a palavra é maravilhosa. Se a gente começa a falar dela, não tem mais assim, né? Tem sempre alguma coisa para falar, alguma coisa para aprender, para pensar, para meditar, para saber como Deus é especial, como Deus como ele deseja o melhor dele, o maior dele. Ele é tão grande, tão poderoso, mas ele deseja o maior para nós, o melhor para nós. E tanto trabalho, tanta dedicação, cada frase, cada palavra, anos, séculos aqui de vida, de humanidade, de investimento que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem para que nós possamos chegar aqui, numa internet, de maneira descontraída, conversar sobre a palavra do Senhor. É maravilhoso, é muito especial. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela comunhão, por nós todos que estamos aqui. Tua palavra maravilhosa, sempre especial, sempre contextualizada, sempre falando ao nosso coração. É uma coisa tão especial, tão maravilhosa, que nós não temos palavras, só gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez, tudo aquilo que o Senhor realizou e por tudo aquilo que o Senhor fará, realizará sobre nós e através de nós, por causa exatamente dessa palavra. Por isso, derrama-te sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família, cada lar aqui representados, os avós, os tios, os pais, o marido, a esposa, os filhos, netos, sobrinhos, tua graça, tua glória se derramando sobre cada família, cada lar que está representado aqui. Ó Deus, os nossos amados, os nossos queridos, visita-nos no corpo, no físico, órgãos, fígado, coração, rins, pulmões, vias aéreas, vias respiratórias, olhos, ouvidos. Derrama-te com a tua cura, artérias, veias, Senhor Deus de maravilhas, coração, taxas, nervos, tendões, recebam a vida, recebam o poder de Deus, o Espírito da vida, o Espírito da ressurreição, da cura, da saúde. Em nome de Jesus, derrama-te, ó Deus, sobre cada um de nós, trazendo imunidade, resistência, capacidade, nos preservando nesses tempos. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Derrama-te, ó Deus, sobre o nosso país, o nosso Brasil. Tem misericórdia, Senhor, o nosso povo. Tem misericórdia. O que falar, Senhor? O que falar? O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que por onde quer que o Senhor passe, a Bíblia fala que o Senhor faz o bem. Senhor, nós precisamos que o Senhor passe pelo nosso país, pelo nosso Brasil, não por nossa causa. Somos pecadores, somos iníquos, transgredimos a Tua palavra, cometemos, ó Deus, pecado e, portanto, Senhor, merecemos o que vivemos. Mas, ao mesmo tempo, nós te clamamos pela misericórdia. Perdoa-nos, ó Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu nome que está sobre nós. Perdoa-nos como nação, como povo. Perdoa-nos no nosso pecado, na nossa transgressão, na nossa iniquidade. Perdoa-nos na nossa rebeldia, na nossa rebelião contra o Teu nome, contra a Trindade, contra o Teu mover. E derrama-te, cura-nos, restaura-nos, liberta-nos. Essa pandemia, essas tragédias diárias, ó Deus, a cada minuto, a cada segundo no nosso país, sem contar as outras mortes, as outras tragédias. Deus de maravilhas, cura, visita, liberta-nos. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor,
toda honra e toda glória. Sara a nossa terra, Senhor, em nome de Jesus. E nós te louvaremos sempre, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não subiu ao coração humano, mas o Senhor fará sobre nós e através de nós maravilhas, em nome de Jesus. Que o amor, a presença, a plenitude do Senhor esteja sobre você, esse domingo maravilhoso, até as 4:30 da tarde, que você tenha aí um domingo de almoço maravilhoso, né? Que o almoço de domingo é sempre especial. Deus abençoe você, você tem um domingo assim, muito assim, cheio da presença do Senhor. E nós voltamos às 4:30 da tarde. Um beijo para você, até mais tarde, hein? Tchau, tchau!